Queridos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Essa é a nossa primeira aula de introdução à escatologia. Lembrando que sobre escatologia nós temos duas aulas. Tá? Nessa primeira a gente vai falar um pouco sobre escatologia, a gente vai falar um pouco sobre o livro de Apocalipse, que é assim, um dos livros mais fortes da Bíblia, né, dentro desse tema profético, escatológico. A gente vai falar também sobre algumas escolas de interpretação, doutrinas do arrebatamento. Nós vamos aí dar uma pincelada em muitas coisas interessantes, coisas que dividem muitas opiniões, mas eu creio que vai ser uma bênção para todos nós. Talvez a gente não consiga tirar todas as questões, mas nós vamos com certeza dar passos significativos para o nosso esclarecimento. Amém? Vamos ler um versículo da Bíblia, o Salmo 96. Salmo 96 é um texto muito bonito. Nós vamos ler alguns versículos. Só para a gente fazer uma reflexão rápida. Diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia e de noite, anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Louvado seja o Senhor. Nós estamos aqui porque recebemos do Senhor esse convite para louvá-lo. Estamos aprendendo um pouco mais para poder anunciar aos povos os seus feitos, as suas virtudes. Isso é verdadeiramente extraordinário, tá? Então, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus, né, por essa iniciativa, glória a Deus pelos professores, glória a Deus porque o Senhor tem nos permitido passar esse tempo juntos de aperfeiçoamento. Amém? Bom, dizendo essas coisas, quero convidar você a fechar os seus olhos, vamos orar. Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, Senhor. Nesta hora pedimos a tua bênção sobre esta aula, que o Senhor nos ilumine, nos capacite, para que a gente possa, da melhor forma possível, aprender mais sobre a tua palavra, sobre este tema, Senhor, tão necessário nesses dias. Nós percebemos que os sinais estão se cumprindo. Então, que o teu Espírito hoje nos ajude, teu Espírito hoje possa trazer as palavras corretas, Senhor, aos nossos ouvidos, para que nós saiamos dessa aula edificados. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá, pessoal. Escatologia, doutrina das últimas coisas, né? E o livro de Apocalipse é o livro-chave para a gente compreender as doutrinas escatológicas. A gente tem também outras profecias na Bíblia, e a gente tem o livro de Daniel, que no Antigo Testamento é o nosso tratado escatológico, tá? A qualquer momento você pode interromper aí, levantar a mão, chamar a minha atenção, tá bom? Se você quiser contribuir com alguma coisa, fique à vontade. Gente, essa aula não tem a intenção de resolver todos os problemas escatológicos ou trazer aqui informações extremamente profundas ou muito menos tomar o lugar dos pastores de vocês, tá? A gente vai dar uma pincelada sobre esse assunto, perceber algumas coisas interessantes que às vezes as pessoas deixam, né, passar, conhecer um pouco daquilo que as doutrinas do arrebatamento falam. Momento nenhum aqui eu quero colocar o que é certo, o que é errado. Esse não é o nosso papel enquanto igreja teológica. Nosso papel aqui é apontar as possibilidades a fim de que os irmãos, com os seus pastores, com sua leitura bíblica, possam aprofundar esse assunto e tornar o conhecimento em crença, tá? Então, hoje nós vamos falar de conhecimento, de possibilidades de interpretação e percepção escatológica, mas nós não vamos falar de crença, nós não vamos falar de doutrina. Então, todas as vezes que a gente estiver aqui falando sobre isso, né, sobre as perspectivas, a gente fala com respeito, aquelas que talvez a gente não concorde muito, a gente fala também, né, quando a gente
se propõe a dizer alguma coisa que a gente acredita, a gente tem que ter o cuidado para não sobrepor a nossa percepção, a percepção dos demais. Então, vamos lá. Como introdução, a gente precisa entender o livro de João, né, o Apocalipse, ele está relacionado com toda a Escritura. Muita gente tem dificuldade de entender o livro de Apocalipse porque quer lê-lo como se fosse uma Bíblia diferente. Tem pessoas que perguntam assim: você já leu a Bíblia toda? Eu já li, pastor, mas o livro de Apocalipse eu não comecei. As pessoas às vezes têm medo ou acham difícil demais, mas o livro de Apocalipse está linkado com todo o contexto bíblico. É um livro que tem aí 278 versículos. Tá? Dos 404 que tem, 278 tem referência no Antigo Testamento. Então é um livro que não fala de coisas diferentes. Ele fala daquilo que a Bíblia sempre disse, uma perspectiva de futuro, né? Uma perspectiva profética. Então, nele encontramos a narrativa do triunfo de Jesus e da sua igreja. Então, logo aqui a gente percebe que não existe respaldo para as pessoas que possuem medo de ler o Apocalipse ou de se aproximarem das doutrinas escatológicas, porque, afinal de contas, o Apocalipse fala da nossa vitória como igreja. O Apocalipse coloca Jesus como aquele que vence todas as coisas, vence todos os seus inimigos. Esses inimigos nós vamos falar, senão hoje na nossa próxima aula. Então, todo o pavor, a apóstola coloca aqui, que alguns crentes possuem de estudar o Apocalipse, se dá pela falta de compreensão do objetivo do texto, tá certo? Então, os propósitos morais e espirituais, por exemplo, como santidade, suportar sofrimento e amor, adoração àquele que está no trono, revelação sobre os fatos da história, né? Que a história não fica dando voltas, a história não é cíclica, tá certo? O Apocalipse revela que o caos não está imperando, né? Mas a humanidade, ela caminha e avança em direção exata para onde Cristo determinou que as coisas aconteçam. Então, é muito comum a gente ouvir de historiadores que a história é cíclica, que a história se repete, que os homens tendem a cometer os mesmos erros, e parece que a nossa história está dando volta. O texto de Apocalipse, ele nos confirma exatamente o contrário. Ele nos mostra que Cristo, aqui é Cristo, né, está governando, reinando a terra, e todos os acontecimentos, que tudo o que acontece aqui está sobre a agenda do nosso Deus. Então, uma coisa importante para a gente, quando nos aproximamos do texto de Apocalipse e dos assuntos escatológicos, é abandonar qualquer obsessão do fim das coisas. Mas como assim, pastor? A gente vai estudar escatologia sem querer saber das coisas futuras? Aqui, essa provocação aqui da apostila, ela diz respeito a esse conhecimento frio, a uma curiosidade apenas, né? Talvez uma fofoca, você quer saber o que vai acontecer, como se fosse um spoiler do filme, um spoiler do último capítulo da novela. Não é assim que funciona. O livro de Apocalipse, acima de tudo, ele fala da nossa segurança, da nossa tranquilidade de vida, porque temos um Deus que está regendo, controlando todas as coisas. Então, isso é mais importante do que sabermos o futuro. Eu vejo muitas pessoas discutirem sobre correntes teológicas, um é isso, um é aquilo, outro, e acabam se estranhando, faltando com amor, faltando com decência uns com os outros, porque pensam diferente os textos escatológicos, mas eles esquecem que antes de falar do futuro, o texto fala do presente, de como eu devo viver, de como eu devo esperar a volta do Senhor, de como a igreja suportou os sofrimentos e tem sido alimentada para continuar suportando as perseguições e as dificuldades dessa vida. Então, o texto, assim, além de falar de coisas do futuro, ele fala de coisas do presente. E esse é o principal objetivo de estudarmos a escatologia, encher o nosso coração de esperança até a volta do Senhor, seja ela antes do arrebatamento, depois do arrebatamento, no meio do arrebatamento, né? Isso aí depende da corrente teológica que você acredita. E nós vamos falar sobre isso ainda hoje, tá bom?
Então, a primeira coisa que a gente precisa entender ao estudar escatologia e o livro de Apocalipse. Devemos focar no nosso presente, não só no futuro, mas devemos focar na nossa vida como está hoje, a fim de que o futuro, né, ele se concretize, se realize da melhor maneira possível. Então, sobre os temas do livro de Apocalipse, a gente tem aqui, ó, as coisas não são como parecem ser, porque Cristo é sempre vencedor e conquistador. E aí nós temos aí uma boa quantidade de referências. Capítulo 1, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 19, 20 e 22. Mostra esse governo de Cristo, mostra Cristo como vencedor, como conquistador, como aquele que, como eu falei, está no controle de todas as coisas, né? E Cristo triunfa sobre os 7 inimigos. O texto mostra Cristo vencendo sobre a morte, sobre o inferno, sobre o dragão, sobre a besta, sobre o falso profeta, sobre a Babilônia e sobre os ímpios. E também revela que a igreja, mesmo sofredora, ela é sempre vencedora. O capítulo 7, capítulo 2 e o capítulo 15 vão falar desses temas. Então a gente percebe que o livro de Apocalipse está recheado de versículos, de orientações, de citações, de afirmações que Cristo vence, que a igreja vence com Cristo. Então, o medo pelo Apocalipse ele não pode existir na vida daquele que é lavado e remido no sangue do Cordeiro, porque este Cordeiro é vencedor, está no controle de todas as coisas. O livro de Apocalipse deve apaziguar as nossas emoções, deve nos tranquilizar, porque temos um futuro certo. Bom, depois desses temas tem as características básicas do livro de Apocalipse. Eu espero que você, depois dessa aula, tenha a condição de fazer uma leitura do livro de Apocalipse um pouco mais, como é que eu vou dizer, um pouco mais no presente, buscando não só o futuro, mas percebendo no texto ali as nuances sobre a nossa vida no já, certo? Então, vou trazer muitas características aqui, muitas informações interessantes sobre o texto, para que a nossa leitura fique melhor aproveitável. Então, vamos lá. Características básicas do livro de Apocalipse. A primeira dela, centrado na pessoa do majestoso Cristo. Sua majestade, o poder, a glória, força, governo, triunfo são evidenciados e não apenas as coisas que estão por vir. A palavra trono aparece 46 vezes. Apocalipse é um livro de poesia e louvor, os anjos, a natureza, o cosmo e tudo quanto há exaltam a Jesus e se curvam diante da sua vontade. Então, o livro demonstra o Cristo como esse majestoso rei, esse majestoso governador que está sentado no seu trono, que tem o poder em suas mãos, tá? Controla todas as coisas, que é lindo, que os anjos o louvam, a natureza louva o seu nome, tudo que foi criado, o cosmo, o universo, fala desse Jesus tão maravilhoso. A segunda característica é que é um livro aberto, não é um livro exclusivo para determinada igreja, diferente das cartas, das epístolas que a gente tem no Novo Testamento. O livro de Apocalipse é um livro público, né? João recebe uma ordem para selar ali, para não selar o livro, e sim comunicar às igrejas em voz alta. Capítulo 22, 10, e também logo no início do texto, a gente percebe nas cartas que estão contidas no Apocalipse, que Deus queria comunicar para a igreja uma mensagem, e essa mensagem era para todas as igrejas, para todas as pessoas ali. Né? O máximo de gente que pudesse ouvir, deveria ouvir. Bom, terceiro, o livro de Apocalipse, ele tem muitos símbolos. Então, talvez uma leitura fatalista, literal, pode atrapalhar a nossa compreensão. Os símbolos trazem clareza, tá? E mistérios. A gente lembra aqui, quando a gente fala de clareza e mistério, de Jesus falando aos discípulos e às multidões sobre as parábolas. Alguns entendiam as parábolas, né? Os discípulos entendiam depois que Jesus explicava, mas a grande maioria, a multidão ali ficava só no mistério. Não estou entendendo o que esse cara está falando.
O que é isso que ele está dizendo? Eu não estou conseguindo entender a moral da história. O livro de Apocalipse tem muito disso. Tem muitos símbolos e a gente tem que ter cuidado, né, para uma interpretação muito fatalista, muito literal. A gente vai falar sobre as possibilidades de leitura do Apocalipse, a gente vai falar um pouco sobre, né, a leitura literal, a leitura alegórica, uma mistura dessas duas coisas. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Mas desde já, precisamos entender que há muitos símbolos. Quarto, o livro de Apocalipse, ele é profético, gente, tá? Ele nasce numa situação de aflição e traz consolo e alívio para a igreja perseguida, mostrando o seu triunfo. Então, ele mostra esse lado de benefício, esse lado de paz, de consolo, como a própria apostila traz aí. Então, tem os capítulos 1, 22, o 10, 18, 19, todos esses aí vão falar sobre o alívio da igreja quando Cristo, né, der o fim em todas as coisas e a igreja for reinar. Sim, quinto, melhor dizendo. Quinta característica é um livro de juízos e condenações, sim, tá? Então, da mesma forma que ele mostra os benefícios, o consolo, que Cristo está no controle de todas as coisas, ele também mostra a escuridão em qual o mundo se encaixou, matando o Filho de Deus, e mostra a vingança de Deus por tal agressão. Quando a gente fala, às vezes, de vingança de Deus, é muito comum as pessoas ficarem um pouco temerosas ou não saberem o que dizer. Mas a Bíblia, ela é clara em dizer que Deus se vinga. Tá? A destruição de Israel, por exemplo, no ano 70, depois de Cristo, é um acontecimento claro, histórico, físico, tá? Da vingança de Deus contra aqueles que mataram seu filho. A morte de Jesus, ela não ficou por isso mesmo. E a Bíblia traz muitos versículos que mostra Deus se impondo aos homens, colocando os homens em seus devidos lugares. E o livro de Apocalipse mostra esse juízo, mostra essas condenações, mostra, né, essa vingança de Deus pela agressão, pela rebeldia, pela desobediência do homem. Obviamente que não é movido, quando a gente fala em vingança, a gente pensa nos sentimentos humanos, né? Mas quando a gente fala de vingança relacionada a Deus, a gente tem que entender que Deus, ele é um ser justo, 100% justo. Então, Deus dá exatamente aquilo que os homens semeiam. Tá? Sexto, é um livro relevante. Tá? Então, ele revela que em determinado tempo Deus sacudirá os alicerces da terra e tudo quanto está escrito se cumprirá. O tempo dos acontecimentos é descrito como breve, um texto relevante, porque mostra ali o final do show da vida, do show da terra, do show da humanidade. Né? Tem um ditado que diz que quando o autor da peça sobe no palco, é porque a peça chegou ao fim. E assim o livro de Apocalipse nos mostra que quando Jesus mais uma vez retornar ao palco, né, o show vai acabar. As cortinas vão se fechar e aí, né, dará sequência nos acontecimentos escatológicos. Deixamos para falar isso depois. E por último, é um livro universal. Ele diz respeito a todos os povos, todas as línguas, todas as nações. Tudo quanto foi iniciado em Gênesis terá um fim. Né? Jesus é o início e fim, ele criou todas as coisas, e ele transformará ou findará todas as coisas. Ele, tudo que ele começou, vai terminar também de forma gloriosa. Então, essas são as 7 características que a gente encontra no livro de Apocalipse. Repetindo, é um livro centrado na pessoa do Cristo, é um livro aberto para qualquer pessoa, é um livro cheio de símbolos, é um livro profético, tem juízos e condenações, é um livro relevante e é um livro universal e apoteótico, nesse sentido de que as coisas serão extraordinárias, os acontecimentos serão acontecimentos realmente significativos, perdão pela palavra. Gente, qualquer hora pode dar um alô aí, parar e levantar a mão, tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição aqui. Se eu não souber responder, o pastor Wilson está aí para responder, pode ficar tranquilo. Vamos lá. A hermenêutica e a escatologia. A hermenêutica é a ciência da interpretação bíblica.
e ela coopera, ajuda, traz norte para a gente fazer as nossas leituras, as nossas interpretações da melhor forma possível. Então, como responsável pelo estudo das regras de interpretação bíblica, não seria possível deixá-la de fora, né, desse nosso assunto, porque a gente precisa entender um pouco que a nossa leitura, ela nos levará a uma compreensão diferente, tá? Dependendo da forma como a gente lê. Então, os dois principais aqui, ó, os dois principais métodos de interpretação é o alegorismo e o literalismo. Vamos lá. O que é o alegorismo? Tem suas raízes no platonismo, alegorismo judaico. Mas a gente está falando da Bíblia, o que é que tem a ver a Bíblia com filosofia, com Platão, essas coisas todas? Gente, quando a gente fala de hermenêutica, a gente está falando de uma ciência que não está apenas relacionado à Bíblia, tá bom? Existe hermenêutica jurídica, existe hermenêutica das mais diversas áreas. Então, a gente tem aqui, ó, homens como Clemente de Alexandria, tá? Orígenes, eles faziam parte, né, dessa escola de Alexandria. Defendia que a interpretação era dividida em três aspectos: o literal, mas senhor Sidney, fica à vontade. O literal, o nível, né, corpo, o moral, ao nível da alma, e o alegórico, ao nível do espírito. Então, ele fazia aí essas três divisões. Clemente, por outro lado, defendia 5 pontos a serem usados na interpretação de um texto: o histórico, o doutrinário, o profético, o filosófico e o místico. Agostinho de Hipona, que é bem conhecido por todos nós, Santo Agostinho, reformulou os sentidos do alegorismo e os transformou em 4: o literal, o moral, o alegórico e o anagógico. Vamos lá, o literal, que o texto quer realmente dizer. O estilo moral é uma visão do texto que retratasse o ensinamento sobre a conduta, né? Quando alguém conta uma parábola, a moral da história, qual é? Qual o ensinamento que esse texto quer trazer? Não quer dizer que de fato aconteceu ou que é 100% do jeito que está ali, mas traz uma forma de se viver, um ensinamento contido naquela história. O alegórico, como crer, né? E em quem crer e de que maneira. Isso é interessante, é o sentido alegórico. Como devemos crer, em quem devemos crer e de que maneira devemos crer. Ou seja, o alegórico, ele meio que foge um pouco da realidade, né? Foge um pouco ali daquilo que está escrito, ele tenta construir algum sentido, alguma percepção, né, para o texto. E o anagógico, aqui o texto promete ou representa para o futuro. Toda vez que a gente faz uma leitura anagógica, a gente está projetando aquele acontecimento para o futuro, pensando naquilo que vai acontecer no futuro, no que vem depois. Então, o alegorismo, basicamente, compõe essas 4 características, tá certo? Então, é importante ressaltar que o método alegórico trata-se de um sistema usado para interpretar a Bíblia e nada tem a ver com a alegoria existente nas Escrituras. Não dá para confundir as coisas. Às vezes as pessoas falam muito mal do alegorismo porque acham que é inventar uma coisa, tá? Porque acham que é fugir daquilo que a Bíblia fala para inventar uma fantasia. Não é isso. É uma forma de ler. É uma forma da gente encontrar um sentido para o texto, tá certo? Que talvez, nesse sentido literal, a gente não consiga equilibrar as coisas. Por exemplo, as 70 semanas de Daniel. Eu vejo muita gente tentando datar, né, ipsilitre no calendário as 70 semanas de Daniel. Para quem não conhece, Daniel capítulo 9 vai falar ali que nós estamos vivendo nessa última semana. Aí tem as fases das semanas, 7, depois 63, aí mais um, aí tal, e lá vai, enfim. Eu tenho até um trabalho escrito sobre isso, né, onde eu passei muito tempo lendo, estudando, pesquisando, e, assim, é meio que impossível você encontrar datas cravadas, né, ano a ano.
Muita coisa você consegue ajustar, mas a grande maioria não. Inclusive, há um problema de interpretação grave, muitas correntes teológicas ali nos últimos versículos de Daniel, capítulo 9. A gente tem que ter cuidado. Então, o alegorismo tenta equilibrar a nossa leitura. Já o literalismo, ele é conhecido como método histórico-gramatical, né? Ele difere porque ele interpreta as palavras e as frases de uma maneira natural, como elas se apresentam. Podemos definir o método literal da seguinte maneira, que é o que dá a cada palavra o mesmo sentido básico e exato que teria no seu uso costumeiro, normal, cotidiano, empregada de modo escrito, oral ou conceitual. Tá? Essa forma de leitura bíblica é o mais comum na nossa interpretação bíblica. Entretanto, o livro de Apocalipse não é um livro comum. É justamente onde a gente tem que ter um pouco mais de equilíbrio, mas isso aqui também é uma, é uma percepção minha. Irmão Reginaldo, jogue duro, presbítero, pode falar. Boa noite a todos, a paz com Jesus. Primeiro, é muito interessante falar sobre Apocalipse, e eu tenho uma impressão comigo, pastor, professor, né, que o livro de Apocalipse, junto com os livros dos profetas menores, são os livros menos lidos, né? Eu tenho essa impressão comigo. E falando de Apocalipse, eu acho que justamente por todos esses motivos que o senhor falou, né? As pessoas enxergam muito o livro de Apocalipse como um livro de julgamento. Outras pessoas têm uma certa dificuldade com o simbolismo e com o alegorismo, como foi dito aí. E por ser um livro que eu acredito que da Bíblia é um livro que você precisa ler de uma maneira mais minuciosa, isso de uma certa forma traz, talvez não esteja usando o termo certo, mas uma certa preguiça de pesquisarmos e de fato entender o livro, né? E saber e perceber o quão importante esse livro é, e como o senhor bem falou, né? Que é um livro que não se trata apenas do futuro, mas que é para ser lido para hoje, né? Como hoje. Então, assim, é até uma sugestão que eu vou dar, é que as pessoas que aqui estão passem a ler mais Apocalipse, né? Porque é um livro, assim, extraordinário. E o bom nesse alegorismo, né? E toda essa simbologia é que, no mínimo, vai nos forçar a pesquisar, nos debruçarmos mais na Bíblia, né? Então, assim, é um livro que é muito interessante, embora para alguns muito difícil, mas eu acho que deveria ser um dos livros mais lidos por nós, mais lido, melhor dizendo, para que a gente de fato tenha um entendimento e uma visão mais ampla sobre esse livro. Amém, amém. É isso aí mesmo. Gostei muito da sua fala. Exatamente isso. Infelizmente, as pessoas têm preguiça, né, de lerem um texto. Infelizmente, isso acontece. Eu também gostei muito aqui do irmão Júlio. Ele colocou aqui no chat, o livro de Apocalipse pede para ser lido simbolicamente, embora o literal esteja presente. Exatamente. Né? Uma das dificuldades, por exemplo, dos mais animados aí, né, em defenderem a forma literal, apenas a forma literal de leitura, é que chega alguns textos que não dá para a gente equilibrar, porque forçadamente a gente vai ter que pensar no simbolismo, no alegorismo. Então, a gente precisa entender que o Senhor não nos quer como seus advogados. Se Deus e a Bíblia precisassem de advogados, não faria nenhum sentido crer no nosso Deus ou na Bíblia. Eles são superiores. A verdade contida na Bíblia é completamente superior, está além da minha capacidade, da minha inteligência. Eu tenho plena certeza disso. Portanto, eu não preciso defender. Quando a gente entra nesse viés de defender o texto, defender a Deus, a gente acaba que
e se atrapalhando em algumas questões. Então, sempre quando a gente for ler realmente o texto, seja o texto de Apocalipse ou qualquer outro, a gente deve ter muita parcimônia, muita tranquilidade, muita calma, ouvir as questões diferentes, ter, né, esse cuidado de pesquisar, como o presbítero falou aí, deixar a preguiça de lado, né, e se debruçar sobre o texto com mais calma, permitindo que o texto fale, certo? Então, recapitulando, alegorismo é uma forma de ler, de achar uma interpretação mais equilibrada do texto, tá? O literalismo é aquele que tenta entender o texto utilizando as frases e as palavras exatamente como as pessoas a utilizavam naquela época, certo? E aí, tendo essas duas formas de ler, mais comuns de ler o texto de Apocalipse, a gente também precisa definir que tipo de escola interpretativa eu faço parte. Isso aqui é interessante, porque as profecias, os textos aqui, vão fazer sentido ou não mediante aquilo que eu creio ou não creio, tá? Vamos lá. Existem três escolas grandes, né, quando a gente fala de interpretação do texto de Apocalipse. A primeira é a preterista. Como o nome já diz, pretérito, passado. Tudo que foi escrito já aconteceu, né? Então, eles entendem aqui que Roma era a besta do capítulo 13, que a classe sacerdotal asiática que apoiava o culto a Roma era o falso profeta, que o livro apenas fala de perseguições dos judeus e romanos, né? O livro cumpriu seu propósito ao encorajar a igreja nos primeiros séculos. Então, para quem interpreta o texto baseado nessa escola preterista, né, não existe nada para a igreja atual, não existe nada ali para nós, a não ser talvez algum ensinamento mais tranquilo, né, para o dia a dia, como eu falei, mas não é um livro profético, um livro que não fala do nosso tempo, ou aqueles acontecimentos ali já se cumpriram todos. Tem também a escola futurista, né, que é o contrário da preterista. A partir do capítulo 4, tudo se refere aos últimos dias. Nenhuma aplicação ali para a igreja, né? Não existe absolutamente nada que a gente possa abraçar, tá certo? E aí a gente tem essa visão futurista, né, em duas partes. A primeira é a moderada, ou o pré-milenismo histórico, e a segunda, o pré-milenismo dispensacionalista, que é muito mais extrema nesse sentido de futuro, de entender o texto como parte do futuro, tá? O pré-milenismo, para quem não sabe ainda, tá? A gente vai falar disso talvez um pouco mais, mas o pré-milenismo é uma corrente teológica que acredita, tá, que nós estamos vivendo no período anterior ao milênio e que durante 1000 anos nós reinaremos, nós, igreja, reinaremos com Cristo, né, nos ares, reinaremos, né, com Cristo, reinaremos sobre as pessoas que estão na Terra ainda durante 1000 anos. Tá? O milênio se trata disso. Então, existem duas vertentes pré-milenistas, a histórica e a dispensacionalista. A dispensacionalista, ela vai tratar, por exemplo, algumas características da interpretação, né? Ali as cartas, a partir do capítulo 2 de Apocalipse, elas entendem como um período da história da igreja. Cada carta daquela representa um período, e a última carta, que é a igreja de Laodiceia, né? É o nosso tempo. A gente ficou com o pior. Veja que coisa. Também elas entendem que existem 7 dispensações. Eu não sei se está na apostila aqui as dispensações, mas tá. Então depois eu vou falar disso. Entendem a história, né, dividida nessas 7 dispensações. Mas tem algumas divergências hermenêuticas nessa leitura futurista. Por quê? Né? A gente trouxe aqui algumas. Não traz consolo para a igreja primitiva, ou seja, se tudo é futuro, qual foi o sentido do texto ser escrito no tempo da igreja primitiva? Então, se a partir do capítulo 4 é para o nosso tempo, como foi que essas pessoas leram? Como a igreja primitiva leu esse texto de Apocalipse se não fazia parte, né, da vida deles? Ela esvazia o texto da mensagem atual, né, que é poderosa, pertinente para todos os crentes em todas as épocas. Ela prega, né, o reinado de Cristo no futuro. Eita, a Bíblia nos revela
que o reino já está presente no mundo. Nós somos feitos reinos e sacerdotes. Entendemos que o reino, ele é, mas também está vindo. O reino de Cristo é onde ele reina nos corações do seu povo. Entretanto, seu reino visível e externo se manifestará na sua segunda vinda. Então, se o texto fala só do que é futuro, o reino de Deus ainda não se concretizou, certo? Então, a gente tem que ter um pouco mais de equilíbrio. Então, nós temos aqui as duas mais complicadas, a preterista e a futurista. E nós temos aí a interpretação histórica, que, no meu ponto de vista, ela é mais equilibrada, porque entende que o livro é uma profecia simbólica que compreende a história da igreja até a segunda vinda de Cristo e os fins dos tempos. Ou seja, a história da humanidade, ela passeia pelo livro de Apocalipse. A história do reino de Deus, desde o envio do seu filho até o seu regresso. Mas não é uma narrativa cronológica. A interpretação histórica entende dessa maneira aqui. Cronologia em Apocalipse não existe, tá bom, gente? É muito comum a gente encontrar acontecimentos fora de ordem. Jesus volta, ou então Jesus está reinando aqui no capítulo anterior, aí 2, 3 capítulos para frente, mostra Jesus voltando. Então, a gente percebe ali que não é um texto cronológico. A gente tem que ter esse cuidado ao lermos também o texto de Apocalipse. Tá bom? Ficou alguma dúvida sobre esses 3 tipos de corrente e as 2 formas de leitura? Vou entender o silêncio como não. Então, vamos continuar. Vamos falar, então, das correntes milenistas. Pós-milenista, pré-milenista e Cadê? E o amilenismo. Né? Hoje, a nossa aula vai terminar nessa perspectiva aqui. Entendendo as correntes milenistas, tá certo? Não podemos confundir, primeiro, corrente milenista com corrente tribulacionista. São coisas diferentes. Milênio, tribulação, o arrebatamento, são coisas distintas. Primeiro a gente vai falar do milênio, próxima aula a gente tenta falar um pouco das doutrinas do arrebatamento, da tribulação. Tá bom? Então vamos lá. Pós-milenismo, como o nome já sugere, a vinda de Cristo, ou seja, o segundo advento, acontecerá ao final de um tempo de avivamento, retidão e paz, chamado milênio. Pós-milenista acredita que o mundo entrará em uma condição de fé nunca antes vivida. As pessoas se renderão a Cristo em grande escala, tá certo? E Cristo volta depois dessa grande quantidade de pessoas aos seus pés. Ou seja, uma evangelização em massa. O reinado milenar, que para os pós-milenistas não é literal, tá? Acontece nos corações dos homens e terminará na segunda volta de Cristo. O pós-milenismo também crê que o mundo será, como eu disse aqui, cristianizado. Haverá uma conversão em massa, né? E está baseado lá nesse texto que diz que o Senhor, o conhecimento do Senhor será como a água do mar. Né? Diz que durante os séculos 17 e o século 19, essa época, né, essa corrente foi muito forte. Foi o tempo, né, das grandes viagens missionárias e missões, dos grandes avivalistas aí do século 18, John Wesley e outros mais, né, viveram nessa época. E essa corrente foi muito forte. Não que John Wesley pregasse isso, tá bom? Só estou dizendo que foi uma época assim onde a expansão do evangelho estava realmente em alta por conta das grandes viagens missionárias. Essa corrente deixa de fora a mensagem clara que a palavra de Deus nos revela que antes da segunda vinda de Cristo estaríamos vivendo tempos angustiosos de crise espiritual, falsos mestres, lobos e apostasia. Aqui está o X da questão. Porque após a corrente pós-milenista, ela nos deixa dúvidas, porque a Bíblia diz, por exemplo, quando o Senhor voltar a achar a fé na terra, então a Bíblia fala que o Senhor não vai voltar em Mateus 24 antes, né, da apostasia, antes que o povo se perca. Então, a volta de Cristo é marcado por uma decadência espiritual e não por uma evangelização em massa, uma conversão em massa, né, na nossa sociedade. Então, essas são as principais características do pós-milenismo.
O pré-milenismo já é o contrário, né? Foi muito difundido aqui no século IV, era a visão principal da igreja, e ela dizia que a segunda vinda de Cristo precede o milênio. Jesus volta, arrebata a igreja, e depois reina 1000 anos com essa igreja nos ares. Pais da igreja, Justino, Tertuliano, Papias, Hipólito, Irineu, sempre pregaram que a igreja passaria pela grande tribulação, mas seria salva com o retorno de Jesus ao fim desse período, onde destruiria o anticristo e inauguraria o seu reinado milenar. Por que eu estou falando sobre isso aqui? Porque o pré-milenismo divide essas duas opiniões. Aqui são doutrinas relacionadas à tribulação e ao arrebatamento. Você pode ser pré-milenista e não acreditar que a igreja vai ser arrebatada, ou seja, tribulacionista, a igreja vai passar pela grande tribulação, e você pode ser pré-milenista também, tá? Achando que o milênio vem depois do arrebatamento, crendo que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Então, isso aqui às vezes acaba dando um nó na cabeça das pessoas, mas não é muito difícil. É só você tentar fazer um croquis, um desenho aí, tá? Depois eu poderia até postar isso no grupo da gente. Um croquis rápido, né, de como a gente pode dividir essas teorias. No século XIX, John Nelson Darby, né, que morreu em 82 aqui, ele atraiu a atenção com a nova roupagem do pré-milenismo. Beleza, Júlio? Eu vou colocar, não se preocupe não. Vamos lá, gente. O pré-milenismo histórico, ele é tribulacionista, ou seja, ele acredita, né, como os pais da igreja pregavam, que a igreja passaria pela grande tribulação. John Darby criou, né, uma nova roupagem para o pré-milenismo, dizendo que a vinda de Cristo se daria em 2 estágios. Um arrebatamento secreto, onde Jesus retiraria a igreja antes da grande tribulação, certo? E depois um retorno com os seus santos para estabelecer o seu reinado milenar com a igreja anteriormente arrebatada. Então, aí, o que acontece? E nessa época aqui, né, 1880 e pouco, John Darby criou essa nova roupagem do pré-milenismo, dizendo que a volta de Cristo agora não seria apenas uma, mas 2. A primeira, ele vem para arrebatar a igreja antes da tribulação, e depois ele vem para estabelecer o seu reinado. Aí a gente entende aqui que nessa segunda volta, segundo Darby, é quando todo olho verá, todo joelho, né, se dobrará, toda língua confessará. Mas o primeiro é um arrebatamento secreto, que só a igreja perceberá. Né? Ao morrer, Darby tinha 40 volumes escritos sobre o tema e mais de 1.500 congressos realizados espalhados no mundo, onde se falava inglês, a igreja o conhecia. Isso aqui é um choque, tá, muito grande para os irmãos mais indoutos, um pouco mais distantes de um conhecimento bíblico mais apurado. Vou falar isso com muito cuidado, humildade, para que não choque ninguém, tá certo? Mas a ideia do arrebatamento secreto, né, não sou eu que digo, mas uma grande maioria dos estudiosos bíblicos, ela não tem respaldo bíblico. A Bíblia não revela que Jesus voltará de forma secreta. Pelo contrário, a Bíblia sempre mostra que Jesus vem apenas uma vez. Inclusive, que a igreja passará pela grande tribulação. Essa é uma doutrina, né, muito mais comum nas igrejas. Talvez as igrejas mais pentecostais, né, elas assumiram aqui essa doutrina criada por Nelson Darby, que é uma doutrina nova e que possui muitas questões ainda a serem discutidas, porque o texto não é claro pensando sobre essas coisas, tá certo? Talvez, se não quiserem depois falar um pouco mais sobre isso, na próxima aula a gente pode tratar, né, sobre as doutrinas do arrebatamento. Eu posso trazer aqui uma série de versículos
né? Onde ele colocou aqui, foi anunciada por volta de 1830. Essa doutrina do arrebatamento da igreja antes da tribulação é uma doutrina nova. Nunca foi pregada pelos pais da igreja e não existe respaldo claro. Os textos que são utilizados para esse tipo de doutrina, para esse ensinamento, são textos muito fáceis de se quebrar a construção hermenêutica que se construíram. Mas vamos lá. Pensando aqui agora nas dispensações pré-milenistas. Tá? Eu falei que existem duas, a histórica e a, a dispensação. Então, Scofield, em 1909, dividiu a Bíblia em 7 partes, que ele chamou de dispensação. Quais são essas dispensações? Inocência, tempo de Adão e Eva, a consciência, da queda até o dilúvio, governo humano, de Noé até Abraão, o tempo da promessa, de Abraão até Moisés, o tempo da lei, de Moisés até o Calvário, o tempo da graça, que é do Calvário até a grande tribulação, e o tempo do reino, que é da grande tribulação até o reinado de Cristo por 1000 anos na Terra. Observações importantes. A igreja torna-se um parêntese na história se a gente acreditar nisso aqui. Lembra das 70 semanas de Daniel? Algo que os teólogos que defendem essa teoria chama de hiato, que é o tempo da igreja. Então, é meio que difícil de você encontrar na Bíblia um respaldo para isso. Como se o tempo de Deus houvesse parado a fim de que a igreja atuasse para depois continuar o tempo da história, né? Essa história mais macro, onde Deus controla todas as coisas. A era da igreja teria sido um mistério para os profetas do Antigo Testamento, realmente, porque se a história para que haja um tempo especial para a igreja, como é que os profetas do Antigo Testamento iam profetizar sobre isso, já que a história parou? E a gente tem diversas profecias no Antigo Testamento a respeito do tempo que nós vivemos e do futuro também, como algo cronológico e não como tempos distintos. Dentro da leitura literal, não é possível achar indicação bíblica para esse tipo de divisão bíblica ou de pensamento, tá? Então, divide, como eu falei, a volta de Jesus em 2 períodos, um secreto e um visível. Não existe também referência bíblica para esse arrebatamento secreto. Quando a Bíblia diz que será no piscar de olhos, não está se falando sobre o período de escuridão, quando nós fechamos o olho, que ninguém vai perceber, não é disso que está se falando. Existe distinção entre a igreja de Israel no tempo da eternidade, o reino de Deus é adiado para o milênio terreno, o arrebatamento secreto, como eu falei, não possui indicação bíblica, né? A retirada da igreja também é um problema para a gente segurar isso. Pouquíssimos, acho que nós não temos versículos que mostrem que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, né? Se a gente fizer realmente uma interpretação mais séria, deixar a Bíblia falar, a gente não vai encontrar isso. Então, são esses aí que o último, a possibilidade de salvação após o retorno de Jesus. Então, esses são os principais, né, observações sobre a corrente pré-milenista dispensacionalista. Ela possui muitas lacunas, muitas questões aí que cabe muito argumento, muitas discussões. Existem muitos textos que provam o contrário do que eles pensam. Então, é algo para a gente estudar um pouco mais de calma e tranquilidade, porque toda vez que a gente fala sobre isso, a grande maioria das pessoas foram ensinadas que, de fato, Jesus vai arrebatar a igreja, que ele virá 2 vezes. Mas quando a gente vai para a história, para os princípios hermenêuticos, para o texto bíblico de forma mais, né, científica, mais profunda, a gente começa a perceber que não era isso que os pais da igreja pregavam, não era esse tipo de ensino que os apóstolos ensinavam, que é coisa nova, de 1800 para cá. Então, essas informações ficam, né, muito claras que existem muitos problemas na doutrina pré-milenista. Tá? E, por último, aí, a corrente amilenista. A corrente amilenista
é a corrente da Igreja Reformada, tá? Da teologia reformada. Então, nós celebramos aí mais um aniversário da, da, da Reforma Protestante, e eu vi muitos pentecostais fazendo festa, né? Comemorando a Reforma Protestante. Gente, não tem problema de ser pentecostal, tá? Estou falando pentecostal aqui no sentido de você crer nos dons espirituais, não. Eu estou falando da teologia pentecostal, que diverge significativamente da teologia protestante. Eles se chocam muito, inclusive nessa corrente aí. Geralmente os pentecostais são pré-milenistas, enquanto os reformados são amilenistas, tá certo? A primeira doutrina ali, o pós-milênio, né, ela é bem pouco difundida, são pouquíssimos grupos que acreditam, é mais fácil você encontrar um ou dois autores exclusivos assim sobre essa doutrina, enquanto que no pré-milenismo e amilenismo são a grande maioria. Então, o que é que prega o amilenismo? É a partícula de negação. Entendem, né, que o milênio ele não é literal, e sim um período de tempo que vai da primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda. E quando eu falo primeira vinda e segunda vinda, eu estou falando do nascimento, da encarnação e do seu regresso agora, pelo qual nós aguardamos. Portanto, nós estamos nesse reinado de Jesus. Jesus vem para estabelecer o seu reino. Ele diz, né? Arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. Então, onde o diabo está preso, para não mais enganar as nações. Aqui é um texto bíblico que fala que Jesus prendeu o diabo para não enganar as nações, está no texto de Apocalipse. Por que enganar as nações? Porque essa ideia de enganar as nações aqui antes de Jesus, só o povo judeu conhecia Javé, só o povo judeu conhecia o Senhor. A partir do momento que Jesus ele aprisiona o diabo para não enganar as nações, o evangelho pôde se difundir e muitas outras nações conhecerem a verdade. Então, nesse sentido. Segunda característica do milênio, o reino da terra, né, o reino terá sua plenitude, completude no retorno de Jesus. Então, aquilo, nós estamos no reino, estamos reinando com Cristo agora, segundo essa corrente, e esse reinado se concretizará de forma completa após Jesus voltar. Agostinho de Hipona, defensor dessa doutrina, sistematizou e desenvolveu essa corrente teológica. No Concílio de Éfeso, 431 d.C., foi declarado que acreditar no milênio literal era superstição. Isso aqui é coisa antiga. Nós já falamos um pouco sobre os concílios, né? Para o pessoal que chegou mais cedo, nós falaremos dos concílios aí nas próximas matérias, quando formos estudar a introdução à teologia, bibliologia, a gente vai falar dos concílios, né? Então, as confissões reformadas, sem exceção, defendem essa corrente. Ela mostra-se mais coerente, consistente e possui integridade hermenêutica. Não sou eu que estou dizendo isso, é a literatura que diz. Se você pegar aí os livros de teologia sistemática, tá? Que não sejam enviesados, isso é um cuidado que a gente tem que ter toda vez que a gente vai ler um livro. Qual é o viés desse livro? Porque se o livro quiser reforçar a sua ideia, ele, do meu ponto de vista, deve ser tido como um livro duvidoso. Todo livro que fala de sistemática, de teologia sistemática, ele deve abordar os assuntos sem colocar ou impor a sua verdade. Isso é muito interessante. Então, tem a de Berkhoff, tem a Winnie Gruden, eu tenho algumas aqui também, tem umas mais antigas, né? De Strong, eu tenho até algumas em PDF, depois eu posso mandar para os irmãos. Então, para a gente se aprofundar nesses assuntos, a gente precisa de muito mais tempo, que a gente não tem aqui nas nossas aulas. Mas fica curiosidade, espero que vocês saiam daqui mais curiosos para aprenderem mais sobre isso. Então, tem aí comentários bíblicos, por exemplo, de Champlin. Champlin é pré-milenista, você pode ler lá Champlin, né? Se você quiser uma ideia mais amilenista, você pode, por exemplo, ler os escritos do reverendo Hernando Dias Lopes, Augusto Nicodemos, são homens, né, que pensam nessa corrente amilenismo. Você pode pegar, por exemplo,
alguns livros mais antigos, aí do século XVI, Martinho Lutero, João Calvino, esses homens também vão falar dentro dessa perspectiva. Você, deixa eu ver aqui, o comentário de Moody, também tem na internet, vai trazer uma perspectiva um pouco mais pentecostal, mas aborda as outras todas. Você tem a própria teologia sistemática pentecostal, que vai falar sobre, né, o pré-milenismo de forma mais contundente, mas é bom você pesquisar em muitas fontes, em muitas coisas, para que você tenha, né, respaldo e embasamento aí de ambas as áreas. Vamos lá, para a gente terminar, tá? Ficou alguma dúvida, gente? Ficou alguma dúvida sobre as correntes teológicas? Ou as correntes científicas? Não, né? Não. Beleza. Então, só para a gente finalizar essa parte. Pré-milenismo. Jesus volta antes do milênio para estabelecer o milênio físico, né, na Terra. E a volta de Jesus é dividida em duas partes. Antes da tribulação, para arrebatar a igreja, e depois da tribulação, para estabelecer o milênio. Segundo, o pós-milenismo. O pós-milenismo diz que Jesus ele estabelecerá o seu milênio depois que o mundo se converter em massa. Haverá um grande avivamento, onde as pessoas serão tocadas pelo Senhor, estarão rendidas aos seus pés. Então, Jesus volta. E o amilenismo, que acredita que o milênio não é literal, o milênio é justamente o tempo que nós estamos vivendo, compreende o período do nascimento de Cristo, até a sua volta, o seu retorno, que se estará apenas uma vez. Jesus vem, arrebata a igreja, julga novos céus e nova terra, basicamente é isso. Ela é mais simples do que as outras, certo? E agora vamos falar sobre o paralelismo progressivo. O que é isso, professor? O livro de Apocalipse está dividido em 7 sessões paralelas, fugindo, assim, de uma leitura cronológica. Isso é importante. Os acontecimentos não necessariamente são posteriores ou sucessores aos citados nos capítulos anteriores e adjacentes, mas são revelações que se completam, progridem em mais detalhes de situações e ambientes citados no texto. Isso aqui é importante para a gente encerrar aqui nossa primeira aula sobre a interpretação do Apocalipse. Por exemplo, no capítulo 12, o nascimento de Jesus é descrito, sendo que em capítulos anteriores fala-se do seu domínio, da sua segunda vinda e do juízo final. Então, como pode Jesus nascer no capítulo 12, mas nos capítulos anteriores ele já ter julgado a terra, né? Ele já está dominando todas as coisas, ele já ter voltado para resgatar a igreja. O juízo final é descrito algumas vezes, no capítulo 1, no verso 7, e também no capítulo 6, no verso 12, até o 17. Porém, apenas no capítulo 20, dos versos 11 ao 15, ele é descrito de forma detalhada. Então, ao nos aproximarmos do texto apocalíptico, né, escatológico, a gente precisa ter essas percepções, que é progressista, as coisas vão, não confundo aqui progressista com política, tá? Mas é dentro dessa perspectiva aqui de que as coisas vão se ajustando ao longo dos capítulos, né? Precisamos entender que é centrado na pessoa de Cristo, que é um livro público, é um livro profético. Precisamos entender que a leitura desse texto não pode, ou talvez não deva, ser fatalista, porque às vezes a gente vai estar amarrado em algumas situações. Por exemplo, se você quer ler o livro de Apocalipse de forma literal, trazendo o sentido normal, costumeiro empregado na palavra, você vai ter que admitir que quando ele fala do dragão, fala da besta, como é que fica isso? Quem é o dragão? Quem é a besta? Então, quer dizer que vai ter um dragão na Terra? Quer dizer que vai haver um bicho, uma besta? Quando ela fala aí dos monstros, das cabeças, será que aquilo vai existir literalmente? Obviamente que não. Por isso que o literalismo, muitas vezes, não cabe. Então, você não pode ler o livro de forma literal e, em algumas palavras, fazer algumas mudanças aleatórias. Não combina dessa forma. Portanto, não pode ser radical. A gente tem que entender
o texto, trazendo, né, a melhor interpretação, a melhor ideia, né, para que, e obviamente, passando pelo crivo teológico. O que é crivo teológico, pastor? É o restante da Bíblia. Como é que o resto da Bíblia ali, o resto no bom sentido, tá, gente, dos outros livros, esse é o livro de Apocalipse, trata aquela ideia que você extraiu do texto de Apocalipse. O restante da Bíblia ali confirma, concorda, discorda. Como é isso? Então, não é fazer qualquer tipo de interpretação, mas é uma interpretação que consiga, né, apaziguar ali a questão da interpretação, não fugindo da realidade que nós sabemos que existe, e não fugindo também do que todo o restante da Bíblia nos direciona. Então, isso, no meu ponto de vista, é uma leitura fiel, uma interpretação fiel do texto de Apocalipse. Ok? Então, quero agradecer a vocês por esse período aqui, né, de aula. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Tá? Na próxima semana, a gente tem um tratado também bem bacana, onde nós vamos falar, deixa eu abrir aqui rapidinho, só para vocês verem. A gente vai falar sobre os símbolos do Apocalipse, pelo menos é o que a gente se dispôs a falar. Caso vocês tenham alguma dúvida, é importante que vocês falem no grupo logo, para a gente poder, talvez, trazer algum esclarecimento, tá certo? Então, a gente vai falar, por exemplo, da mulher, do capítulo 12, a mulher perseguida. Quem é essa mulher perseguida? A gente vai falar do filho dessa mulher perseguida, a gente vai falar do dragão, a gente vai falar do anticristo, o agente de Satanás, a gente vai falar das várias facetas do anticristo, né? Explicar um pouco mais sobre isso. A gente vai falar sobre a Babilônia, a grande meretriz. A gente vai falar o que mais? Sobre a besta, a descrição da besta. Existem mais de uma besta no Apocalipse, não é uma só. Então, a gente está aqui organizado para falar sobre esses símbolos, tá certo? Gente, lembrando, o Júlio colocou aqui, nem tudo se harmoniza de forma literal no livro de Apocalipse, se comparado a alguns textos da Bíblia. Tem que equilibrar as coisas, nem tanto de um lado, nem tanto do outro. Quando as pessoas geralmente me perguntam assim, pastor, qual é o seu ponto de vista teológico? Eu digo, rapaz, eu sou de Jesus. E a gente vai com calma, pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Armínio ou Calvino? Eu digo, rapaz, os dois. Eu queria ter um pouquinho de Calvino e Armínio. Eu queria ter, pelo menos, uma parcelazinha do que esses homens produziram em prol do reino de Deus, da humanidade. Então, eu não costumo demonizar ninguém, tá? E nem idolatrar ninguém. Não existe homem perfeito. Jesus é bom, Jesus é perfeito, a Bíblia é verdade. E, sendo bem sincero com os irmãos, né, todas as interpretações bíblicas são passíveis de erros e de acertos. Então, e outra coisa, independente do que eu creio, do que outro pastor crê, do que determinada religião crê, o que vai acontecer não vai mudar. Jesus não mudará os seus planos mediante a minha interpretação bíblica. Então, todas as vezes que eu estou diante de um texto complicado, de assuntos mais trabalhosos, a gente sempre deve se aproximar, né, com humildade, entendendo que nós não sabemos de tudo, que nós precisamos muito, muito uns dos outros e muito mais ainda da ação do Espírito Santo para nos ajudar nesse processo tão belo, importante, né, da interpretação bíblica. Amém? Então, gente, se vocês tiverem alguma questão com relação ao livro de Apocalipse, coloca lá no grupo, alguma ideia sobre escatologia, quiserem saber alguma coisa específica, coloca no grupo, porque aí na próxima aula eu tento trazer alguma orientação para vocês, tá certo? Eu vou postar essa apostila agora lá no grupo também, para vocês darem uma olhada, verificarem lá as referências do livro de Apocalipse. E na próxima aula, caso não tenha, né, nenhuma dúvida específica, a gente vai falar desses símbolos. O que são essas coisas, quais são as bestas, quantas bestas existem, quem é a grande meretriz, quem é o dragão, o anticristo, quem é a mulher do capítulo 12, quem é o filho dessa mulher que aparece em Apocalipse, para que na próxima vez que a gente for ler o livro de Apocalipse, a gente tenha, né, alguma coisa onde se ancorar
para ter uma interpretação mais interessante. Tá bom? Gente, muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe a vida de vocês. Prazer, aula gravada. Eu vou postar depois lá. Vou postar as outras também antigas. Esse final de ano está sendo muito difícil, porque o trabalho é muito forte. A empresa vai passar agora, vai por uma férias coletivas, então o trabalho acumula bastante. Amém? Tenham paciência comigo, mas logo, logo eu tenho postado aí as novas aulas. Amém? Então, próxima aula, a gente encerra essa matéria, tá? Deixa eu só dar um alô para vocês aqui. Próxima aula, de 18, a gente encerra a matéria de teologia sistemática. E aí nós temos mais 4 aulas. Vão ser 25 de novembro, 25 de novembro, 2 de dezembro, 9 e 16. 16 de novembro é a nossa última aula desse ano, onde a gente vai encerrar a matéria de homilética. Então, o pessoal que entrou antes já fez todas as matérias. Dia 16 de dezembro, a gente encerra as nossas aulas. Aí vai ficar só o pessoal novo, que está faltando a matéria de introdução bíblica, introdução à teologia, talvez teologia ministerial, talvez não tenham pegado. Só essas matérias que estão faltando, tá certo? Então, depois do dia 16, a gente encerra e aí a gente volta, né, no próximo ano. A gente vai organizar a data direitinho que fique bom para todo mundo, tá certo? Pessoal que está pregando, pessoal aí que quer pregar, próxima matéria não pode faltar. Nós vamos falar muito sobre como escrever o sermão, o que é um sermão temático, textual, expositivo, o que é homilética. A gente vai falar sobre comunicação. Então, vai ser muito bacana. Então, não faltem as próximas aulas em nome de Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pastor Wilson, poderia orar pela gente? Amém, amém, amém. Amém. Santo Deus, obrigado, Pai, pelo privilégio que nós temos de estarmos juntos, aprendendo mais do Senhor, nos aprofundando na Sua palavra, no entendimento daquilo que nos envolve, daquilo que faz parte, daquilo que a gente busca, daquilo que a gente quer viver a cada dia, que é a obediência da Tua palavra, Pai. Eu peço que o Senhor, a cada dia, através do Teu Santo Espírito, nos dê sabedoria, ilumine o nosso entendimento para que possamos poder ensinar a verdade, e esse é o objetivo do nosso aprendizado também, de poder ensinar o caminho correto. Abençoe todos os irmãos, que essa mensagem não traga, confusão, Pai, mas traga direcionamento. Ainda que seja um direcionamento para buscar mais, para aprender mais, que assim seja, em nome de Jesus. Continue abençoando o pastor Éder, a Ética, essa escola abençoada, e possamos a cada dia crescer mais no Senhor, na sua graça, no seu poder, em nome de Jesus. Nos dá uma noite abençoada, para a glória e louvor do teu santo nome. Amém, amém. Amém, queridos. Obrigado. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Um abraço.
muito interessante essa questão do nome, a reprodução que acontece no até outro. É muito bacana. Aliás, para mim, é lotado de cidades charmosas, cada uma com a sua história, né, particular. É muito bacana ver esse Brasil. Eu adoro essas coisas que a gente vê, traz, é muito bom. E aí, nesse fim de semana aconteceu a Cascavel de Ouro, sabe disso? Olha, deve ser uma cobra pintada de ouro. Alguém? Não é nada disso, não. É uma tradicional corrida no Paraná. Sim. E olha, e foi uma edição histórica. Além da prova ter sido noturna pela primeira vez, a Cascavel morreu de noite. Opa, também quem não deixou para o lugar de ser mal. Grandes nomes estrearam também na prova como pista principal, ex-piloto de Fórmula 1. E também piloto da Fórmula Indy. E o ator Caio Castro, ela é Porsche, é tudo. Olha, o Caio ganhou só o Nelson agora, se dizer que a Bárbara da Maçã foi lá. Foi. Isso que eu quero saber. Como ela pilotou também à noite? Será muito curioso, porque eu não sabia nem se essa cobra uma corrida. Vamos ver, então. Amor, paixão pelo automobilismo. 70 anos da Cascavel de Ouro. A gente vai descobrir tudo que rola por aqui. Cascavel de Ouro fez parte da nossa vida automobilística desde sempre. Nos lembra que o automobilismo é feito de verdade, da paz, do esforço das pessoas. Muita gente aqui virando noite, muita gente chorando, muita gente sangrando, para poder estar nas corridas. Eu tive muita sorte ao longo da minha carreira, praticamente poder correr em tudo que existe no mundo. Hoje é a tal da Cascavel de Ouro, porque eu preciso correr essa daí. É o automobilismo mais de base que existe, mais raiz que existe, é o automobilismo que levanta, que fomenta, para depois a gente ter hoje um componente que ainda mais está podendo estar acelerando. Do lado do Vitor, com certeza, seria uma bastante colocação. Eu não pode só de homem, não. Renata aqui do meu lado para provar isso e é ansiedade, como que tá? Você deve saber, realmente é um ambiente diferente, a pessoa está ajudando, muito mais família, né? Na minha casa não existia futebol, né? Minha família inteira ligada ao automobilismo, tudo podia ser de Ayrton Senna, Fórmula 1, a gente existia em todas as categorias. E eu fui me inspirando, fui me envolvendo em velocidade, e a nossa família gaúcha acabou nos aproximando e tendo essa velocidade de sangue, né? A família toda, então, unida e envolvida com a velocidade na veia, é isso? Exatamente. A gente, um ano de cada caminho que apoia para Brasil. Então, não teve outro caminho, né? E para você, o que é o automobilismo? Olha, é uma paixão muito grande. Até minha esposa fala, nossa, como você gosta disso? Final de semana você assiste uma coisa na TV, assiste outra coisa na TV. Não, isso já vem de geração de primo, de irmão, de tio. Isso aqui como uma verdadeira paixão. Uma coisa que mais chama a atenção para mim aqui em Cascavel é a questão das gerações. Eu sempre tem muito avô que corria, o filho do filho está correndo. Pois é, obrigado pela minha primeiro lugar. A trajetória é extremamente difícil para qualquer pessoa. Quando você tem um apoio da família por trás, ou quando você tem algum vínculo por trás, isso só facilita. Como eu vou encontrar essa cara, peguei esse gosto dele, não fiz uma adrenalina que não era nada. Desde pequeno ele conviveu comigo, em corrida, e graças a Deus ele foi muito bem feito, então os filhos saem de uma forma mais aperfeiçoada. Então foi mais emocionante e aí foi pai de piloto. Então o filho tremendo dele, seguindo os passos, está em ordem, está fazendo isso com meus filhos. E aí, quer que o filho continue empregado? Sim, só que eu tiver interesse, tiver cuidado com o carro, eu vou colocar ele para dar uma família. Muito aí essa pista. Primeira vez correndo na Cascavel de Ouro,
kart, eu tinha já quase 19 anos de idade. Eu comecei no kart, como muitos, passei para as competições de longa duração, Copa Truck, inclusive um dos meus pódios na Copa Truck foi aqui em Cascavel. E para aqui em Cascavel, eu na goleta, na carreira elétrica. Aqui a gente acompanhou bastante que tem um lance de gerações. Com você também foi assim? Infelizmente, eu não tive essa herança da minha família, que meus filhos seriam mais cedo, né? Meu pai tinha uma paixão e tem ainda hoje por carro, gosta muito, talvez isso tenha me ajudado assim, a ter esse amor pelo automobilismo. E qual é a sua expectativa para a corrida de hoje? Terminar o equipamento também para até o final, já não vai estar feito por uma primeira vez. Não? E o melhor da noite pode ter o benefício de saber alguma supervisãozinha. Não tem nenhum segredo, a minha supervisão é somente a íntegra. Isso vai nos demais, é uma competição para eles, todo mundo que vai voltar para casa gente, que não precisa por 100% a expectativa para correr. Esses 3 dias, todo mundo ansioso. E vamos tentar segurar um pouco a ansiedade. São 3 horas, né? Tem que ter uma mega preparação. Estou preparado para isso, entendeu? Eu estou parceiro, eu sabia o que vamos fazer. Então, é isso aí, só executar. Você tem a primeira volta, apaga tudo, reseta e só olha para frente. Fala corrida, todo mundo ansioso. São 3 horas de competição. É nessa linha, então, que tudo acontece. O pessoal de casa consegue assistir e acompanhar a prova, é isso? Verdade, eu acho que no coração da corrida, acaba acontecendo para todo mundo da corrida, todo sabe, dos transportes, vão em cada um dos carros, cada um, eles passam pela estrada. Quanto tempo você participou desse evento? Essa é a terceira Cascavel de Ouro que eu vou narrar, Luva dos Esportes, mas o envolvimento direto com a Cascavel de Ouro vem já aqui há 4, 10 anos como organizador da prova. Esse microfone aqui que eu vou falar. Vamos para a edição. Tem um trabalho de tudo para a gente estar aqui no centro mais nobre do automobilismo brasileiro, a prova mais tradicional do automobilismo brasileiro, a Cascavel de Ouro. O que é isso? O que é isso? É a disputa pela liderança da pista. Chegou o momento da troca de piloto. É uma agitação real. Segundos para poder fazer essa troca, até porque se eles ficam muito tempo aqui, tem mais corrida. Voltei revoltado, meu carro perdeu na pista, né, com a roupa, daí eu voltei revoltado na vida dele, se dá para arrumar, mas com certeza fora da corrida. Foi, primeiro momento. Eu sabia qual era o comportamento dos pilotos na largada, eu sabia como era na largada aqui. Acho que o trabalho que tentaram fazer para mim, psicológico, não deu muito certo, porque, não, vai devagar, que é loucura. Olha, por devagar eu devo ser devagar, porque ninguém foi devagar também não. Aí elas posição, perdi, mas tava no game. O medo, a tensão de tipo, como é, passou. Agora dá pra se divertir mais. Tá feliz então com o seu desempenho? Estou satisfeito. Eu até consegui baixar tempo no meio da corrida, porque ainda não tinha nem feito os treinos. Opa, olha só, Caio Castro desolado aí, encostado na traseira do carro. E o que sinto me dando risada, depois desse sonho todo. Lembra do Jango? Aquele jovenzinho, 23 anos, que a gente conversou, com 108 voltas, ele tá em segundo lugar. Emoção atrás de emoção nesse lugar, minha gente. Cada um com o carro do jeito. Eles vêm trazendo de lado. No mais absoluto, automobilismo raiz. E vai colocando e segundo colocado,